Medo do Tântrico Guru, 2 de dezembro de 1978, Calcutá. Hoje fui informado de que Baba está considerando minhas inscrições para tornar um Avaduta. Qual é o significado de Avaduta? As escrituras antigas dão as seguintes descrições diferentes. Avadutas e avadúticas abandonaram a luxúria por coisas mundanas. Seu discurso é simples e direto, e eles sempre vivem no presente. Embora seus corpos possam estar cobertos de pó, suas mentes são sempre puras. Mesmo que não se importe muito com meditação ou concentração, estão sempre no estado de pensamento cósmico. Eles abandonaram os pensamentos concernentes a fatores sólidos, líquidos, luminosos, aéreos ou etéreos. Eles não temem a morte, nem são controlados pela escuridão do ego. Eles estão livres de todos os grilhões mundanos. Suas vidas são puras do começo, meio e fim. Eles sempre permanecem no estado de bem-aventurança. Eles não têm apego, mesmo por qualidades como paciência e coragem. Eles não adoram nem Shiva, consciência, nem Shakti, energia primordial, mas permanecem absortos na ideação de Brahma, seu Deus infinito. Como um segundo Maheshwara, em nome de Shiva, pai do Tantra. Durante os 7 anos de prisão de Baba, não veio Avaduta porque a iniciação exigia privacidade. Além disso, desde que me tornei acharya, eu vinha trabalhando como brahmachari e um monge que ensina 6 lições básicas de meditação. Eu ainda não tinha aprendido uma meditação tântrica superior, chamada Kapalika, que é ensinado somente por Baba diretamente. Esta meditação é realizada em um cemitério ou local de cremação entre a meia-noite e as 3 da manhã, pelo menos uma vez por mês durante a época de lua nova. A atmosfera sinistra e envolta em morte ajuda a manifestar os medos latentes e instintos mais básicos, enquanto o silêncio solitário encoraja a concentração profunda. Por esta prática, o aspirante ganha rapidamente o controle sobre o seu eu inferior. Neste momento, Baba também dá a iniciação, que segue o estágio de Brahmachari, chamado Avaduta ou Avadútica Paradidis. Em Anandamarga, o Brahmachari usa uma camisa laranja, turbante laranja e um lungi ou calça branca, enquanto o Avaduta usa um turbante laranja, camisa laranja e um lungi laranja. O uniforme é um compromisso com a necessidade premente da sociedade moderna por tais trabalhadores. Historicamente, um Avaduta era um yogi nu, coberto apenas por cinzas, desapegado do prazer e da dor, e raramente ou nunca era visto na sociedade. Na Índia, a palavra Kapalika é muito mal compreendida. Muitas pessoas acreditam que se refere aos tântricos da mão esquerda da magia negra que parecem totalmente selvagens, bebendo vinho, comendo carne humana, participando de rituais sexuais e assim por diante. Não é nada mais do que uma injustiça à tradição tântrica quanto as pessoas agem dessa maneira e afirmam ser kapálicas. Mas, nos 7.000 anos desde que Shiva fundou a coisa tântrica especial, algo novo está em andamento. Culto nenhum não asiático aprendeu a prática kapálica. Assim, por volta de 3 de dezembro de Calcutá, foi diferente de qualquer teste que eu fiz. Vou explicar apenas uma parte. 4 dos candidatos considerados por eles não são indianos. Eles nos chamou individualmente para o seu quarto. Foi-nos dito que eles testariam nossa prontidão para o treinamento da Kapalika. Ele me ligou primeiro. Assim como no contato pessoal, eu estava sozinho com ele. Mas enquanto antes estava sentado em uma postura confortável e despretensiosa, desta vez estava ereto, permeado por uma intensa transcendentalidade do que outra forma de descrever esse estado de espírito. Enquanto ele falava, as imagens que ele descreveu tornaram-se tão reais quanto a própria sala. Você está no campo de cremação na calada da noite. Ele disse. Um fogo queima em seus olhos. Tudo se esconde atrás de um cobertor de escuridão. Abutres batem suas asas. Sua espinha, de algum canto desconhecido, ecoa. Hot, hot, hot. Você vai ter medo? Não, Baba. Muito bem. Ele aproximou seu rosto solene do meu e se você mergulhar fundo, fundo no silêncio, apenas deixa minuciosamente farfalhar no sopro das sombras. Seu coração bate devagar, lentamente. Lentamente, quando de repente... O que, rei?
Dezenas de rostos, não, crânios, estão em cima de você, chovendo como flechas em sua cabeça, carrancudos, rangendo os dentes, sibilando, gemendo. Você vai ter medo? Eu digo a ele para tirar a roupa e andar pelas ruas sem inibição. Eu digo para ele tirar a roupa e andar pelas ruas sem inibição? Ele vai fazer isso? Sim, Baba. Então vai e faça isso. Partiu para a porta. Quando minha mão alcançou a maçaneta da porta, ele disse, pare. Eu me virei e o encarei. Muito bom, muito bom. Agora me diga, quantas pás estão nesse ventilador? Naquele momento, nada poderia ser mais estranho do que uma pergunta tão comum. Olhei para o ventilador do teto. As pás giravam preguiçosamente, mal se fundindo uma com as outras. Tentei contá-los. Eu acho que pode haver 3, Baba. Você acha ou você sabe? A resposta está errada. Você deveria ter dito, Baba, posso me virar e ir? Virar? Eu ri. Quando ele sorria lentamente, largamente, o teste estava terminado. Cabeça. Então eu abracei e retebraei de minha espinha. 4 de dezembro de Calcutá. Nós 4 recebemos o grosso diário de Acharya Senior hoje e nos disseram para copiá-lo. Depois disso, devemos passar no exame de Acharya Senior, outro pré-requisito antes de receber a iniciação da Kapalika. Por várias razões, o tempo é curto, então não há tempo para dormir até que a cópia termine. Então teremos que estudar para o exame. 6 de dezembro de Calcutá. Eram 4 da manhã e estávamos na interminável cópia, dada de... Deixou cair a caneta e continuou a escrever sem pensar com um dedo. Pouco depois, quando ele caiu da cadeira, sua expressão chocada nos fez rir. 8 de dezembro de Calcutá. Estou na maior pressa, porque eu sozinho entre os 4 deve comparecer a uma reunião de trabalhadores em Delhi no dia 11. Antes disso, devo passar no exame, que abrange não apenas o material do diário, que finalmente terminei de copiar hoje, mas também todo o material do livro de Baba, Tratamentos Iógicos e Filosofia Espiritual e Social Avançada. Comecei a fazer o teste hoje, mas o examinador me reprovou imediatamente porque eu não havia memorizado nenhum dos slokas em sânscrito do diário. Há 40 slokas, cada um com pelo menos 4 linhas. Eu me pergunto como posso gerenciá-lo. 9 de dezembro de Calcutá. Até agora só consegui memorizar 7 slokas. Então eu falhei novamente. Minha mente parece bloqueada. Talvez seja devido à exaustão. 10 de dezembro de Calcutá. Esta manhã minha mente mudou inexplicavelmente para uma engrenagem cósmica. Em 40 minutos eu havia memorizado os 33 slokas restantes. Fiquei espantado. Nunca antes experimentei esse tipo de poder mental fenomenal. O examinador, no entanto, não pareceu surpreso. Depois de me passar nos slokas, ele passou para outros assuntos e um por um eu passei por eles. À noite, dada Tadbhavananda, um trabalhador sênior que estava programado para voar comigo para Delhi, veio à sala e falou com o examinador. Você tem que passar esse menino rapidamente, ou perderemos o nosso voo. Não tente me pressionar, disse o examinador com indiferença. Agora, finalmente, vamos nos voltar para Charya. O quê? Eu exclamei. Eu não sabia que seríamos examinados em Charya. Que tal esquecer isso, dada de... Eu não tinha estudado o livro. Eu não vou abrir exceção para ninguém. De repente, a eletricidade acabou. Alguém encontre algumas velas, disse o examinador. Todos procuramos, mas não encontramos nenhum. Ei, você tem que passar por ele agora, disse. Você tem que passar ele agora, disse Dada Tadbhavananda ao examinador. Nada fazendo, alguns minutos se passaram e ainda nenhuma vela apareceu. Pelo amor de Deus, gritou Tadbhavananda. Temos que sair deste minuto para o aeroporto. Tudo bem, disse o examinador, e contragosto. Dei a ele o livro e o ouvi riscar sua assinatura no escuro. Charya é um livro sobre funções sociais e espirituais. Alguns segundos depois, a eletricidade voltou, tão repetidamente quanto tinha acabado. Nossos olhos piscaram na luz brilhante. Prampita Babaki, rugiu Tadbhavananda. A graça de Baba. Sim, foi um tipo novo de graça que fez as luzes falharem em vez de o táxi estar esperando. 11 de dezembro de Delhi.
Embora tenham se passado apenas 2 meses desde que vi Baba pela última vez, pareceram 2 eras. Eu tinha um desejo extremo de vê-lo novamente, porque havia apenas cerca de 15 pessoas esta manhã quando ele entrou na sala para dar darshan. Parecia quase uma audiência privada. Ele se sentou na cadeira que estava imediatamente na minha frente. Todos nós nos sentamos no chão olhando para ele com expectativa. Ele olhou para cada um de nós antes de falar, como exceção. Baba, olhe para mim, pensei. Mas ele não fez. Em vez disso, ele começou a falar. Normalmente, enquanto falava, ele raramente olhava para alguém, mas esta manhã ele sorrindo para a direita e para a esquerda, derretendo cada coração com seus olhares afetuosos e altamente pessoais. Mas ele não olhou para mim. Por quê? Pensamento. Fiz algo de errado? Embora ele falasse em inglês, fiquei tão perturbado com seu comportamento que não consegui entender uma única palavra. Seus olhos ternos, como o de corça, pousaram momentaneamente em cada rosto, mas quando ele voltou seu olhar para o centro, ele baixou ou levantou seus olhos quando estava prestes a olhar para mim, caloroso. Cometi algum pecado horrível, pensei. A ansiedade fez minha cabeça talvez. Talvez fossem aquelas palavras duras para a secretária do meu escritório. Necessariamente? Mas ele mal se importa com isso. Não, isso não foi muito sério. Talvez porque eu comia doce sem parar, todo se emocionando com o jogo dos seus olhos, ele se recusando a olhar para mim, e as minhas especulações continuando a borbulhar, aquecendo a minha espinha, tensionando o meu corpo. Que grande ofensa tinha cometido nesses últimos 2 meses. Meus pensamentos tropeçaram uns aos outros, tentando encontrar a resposta. Embora o ar não estivesse quente e todos estivessem confortáveis na brisa do ventilador, eu estava suando e tremendo, sentindo-me mais quente e mais confuso a cada momento que passava. Meu pensamento galopava em tal ritmo que ficou fora de controle. Minha cabeça queimava e meu coração doía enquanto eu olhava para isso em Baba diferente, lágrimas saindo dos meus olhos, imaginando. De repente, um único pensamento irrompeu na floresta de confusão, e estas foram as palavras exatas. Que ele me ignore é em si mesmo um tipo especial de atenção. Antes que o significado dessa frase pudesse ser registrado em meu cérebro, Baba interrompeu sua fala, virou a cabeça bruscamente, virou o rosto diretamente para o meu e sorriu. Eu distintamente ouvi dizer: sim. Embora seus lábios não formassem a palavra, ele manteve os olhos grudados nos meus por um longo momento, talvez 5 ou 10 segundos. Gradualmente, o significado de sua mensagem afundou em mim, e eu sorri de volta, mentalmente dizendo a ele: é lindo, Baba. Obrigado. No momento em que ele retomou seu discurso, minha alma estava nadando de alívio e alegria. Depois que Baba saiu da sala, vários dos trabalhadores e Margues que notaram o que havia acontecido vieram até mim e perguntaram: por que Baba tratou você assim hoje? Eu fui agraciado com esta lição hoje, não sei. Mas espero lembrar para sempre que quando me sinto sozinho e negligenciado, mesmo assim, especialmente então, ele está me dando exatamente o que eu preciso. 13 de dezembro de Delhi. Durante uma reunião oficial dos trabalhadores na qual Baba não estava presente, uma discussão séria foi realizada sobre o 28 Departamento da Ananda Marga Geral. Eventualmente chegamos à seção do bem-estar do povo tribal e atrasado, TBPW, do setor do Berbice. No meu setor há muito poucos países com povos indígenas. Ainda assim recebemos metas gerais do centro aplicáveis a todas as regiões. Como devemos responder às metas de TBPW nesses países sem povos indígenas? Silêncio, enquanto os trabalhadores do centro pensavam o que responder. Então, o trabalhador mais velho da nossa missão, Dada Shraddhananda, cerca de 70 anos, disse com uma voz seca: nos países onde não há povos tribais e atrasados, o primeiro trabalho da seção da TBPW será criar tribos e pessoas. Naquela atmosfera sóbria, levou alguns momentos para entendermos seu ponto de vista. Então todos nós gargalhamos. 16 de dezembro, Patna. Depois de completar o RDS de Delhi, Baba viajou para Patna e nós 4 o seguimos. Ainda estamos aguardando a confirmação do treinamento da Kapalika. Enquanto isso, estamos participando das reuniões dos trabalhadores com Baba. Durante essas reuniões, Baba geralmente escolhe um trabalhador para ser repreendido. Embora o trabalhador visado obtenha maior benefício, todos nós ganhamos algum lucro psíquico ao testemunhar essas cenas.
Afinal, é seu dever nos ajudar a diminuir nossos complexos de medo, vergonha, inferioridade, superioridade e assim por diante. Nos últimos dias, geralmente era dada T que recebia suas chicotadas. Embora T seja um trabalhador senior e reconhecido como um dos nossos melhores, ele fica tão nervoso quanto qualquer um ao suportar o peso do veneno de Baba. Isso por si só eu acho incrível, porque fora de tais sessões, T é um homem confiante. Quão habilidoso Baba é em extrair nossos mais profundos instintos ocultos. Na frente de cerca de 60 trabalhadores, T foi instruído a dar a sua, tornou-se presidente da Ananda Marga em 1990. Certa vez, ele me disse que Baba lhe ensinou pessoalmente muitas coisas sobre a ciência do humor e que estava pensando em escrever aquele livreto, mas nunca teve tempo. Redigir um livreto sobre o assunto. Ao longo dos anos, eu ocasionalmente perguntei a ele quando, e ele, junho. Alguns meses atrás, eu novamente perguntei a ele sobre escrever aquele livreto, mas ele evitou responder. Em vez disso, ele mudou de assunto dizendo: uma vez conheci um homem que morava em uma região muito fria ao norte da Índia. Eu estava curioso sobre seu estilo de vida diário, então perguntei a ele sobre o seu tempo habitual de oração, que tipo de roupa as pessoas costumavam usava que tipo de comida ele comia, que horas ele se levantava de manhã e se deitava à noite, e assim por diante. Quando lhe perguntei quando ele costumava tomar banho, ele respondeu: ele sempre pegava algumas horas para fazer um rascunho do livreto. Eu o faria de qualquer maneira para editá-lo. Inquieto antes mesmo de começar a falar. Relatórios do trabalho feito. Totalmente esperando ser repreendido de alguma forma, ele foi os 13 escritórios, foram aumentando em 7, e sim, ontem lá ele ficou do lado esquerdo do Baba, lendo em voz alta. Ah, Baba, hoje eram 186 quarteirões, níveis tri-escritórios, e hoje são 194. Ah, com licença, 192, e em relação aos bi-escritórios, Baba apertou os olhos contra seus lábios superiores, coçou a cabeça e, olhando à sua direita, em seus assistente pessoal, disse em um tom nasal alto: o que é isso? O que ele tem como cabeça? O que você diz? Ele tem um tijolo como cabeça? Ele não sabe falar? Dada T estava suando profusamente. Fechando os olhos, Baba acenou para ele usando o indicador esquerdo, flácido. Cavalheiros finos, aqui. Dedo, e disse: vá em frente, prossiga, não perca tempo com tudo isso. Eu estava sentado imediatamente na frente de Baba, a cerca de 2 pés deles. Pode parecer cruel, mas eu estava gostando muito do drama. De qualquer forma, foi para o nosso desenvolvimento. Ah, bem, em relação aos bi-escritórios, disse T, em 10.337 quarteirões foram 178 cobertos hoje, e assim ontem, elevando o percentual para 2%, e hoje, Baba bocejou educadamente, mas visivelmente, então deu uma piscadela e um sorriso para os trabalhadores à sua direita, e hoje há um aumento de 7, trazendo a porcentagem para 2%. O quê? Sim, ainda é 2%. Baba enrugou suas bochechas com covinhas como se fosse sorrir, mas franziu a testa simultaneamente, incongruente, e, portanto, bem-humorado para nós, virou-se para o T e disse mordazmente: Arraia, leia seu relatório corretamente. Você é mais sábio o suficiente. Imediatamente pensei: mais sábio? Baba deveria ter dito: você é sábio o suficiente. Como o elástico se rompendo, ele virou o rosto para frente e enfiou no meu, dizendo: mais sábio, não sábio, mais sábio do que você. Ele captou meu pensamento com precisão. Eu explodi em gargalhadas e não consegui parar de rir por vários segundos. 2 dadas tentaram me conter, mas Baba cerrou os dentes, virou os cantos dos lábios em um sorriso apertado, projetou e queixou para fora e assinou com a cabeça conscientemente para mim, tornando toda a cena ainda mais jacosa. Ele nos afeta, ele nos ajuda, ele nos ama, até com os menores movimentos que ele faz e com cada palavra que ele fala. 17 de dezembro, Patna. Estamos hospedados na casa de um advogado indiano, Ranjan Dwivedi, e sua esposa americana, Parashakti, ambos grandes devotos de Baba. No início desta manhã, Parashakti nos contou o sonho de que Baba, que ele teve na noite passada. Eu estava sentado em um auditório no meio de uma plateia, e ao meu lado estava Baba. No palco, diferentes grupos espirituais demonstravam suas técnicas de meditação. O homem que representava o primeiro grupo fechou os olhos e começou a meditar. Em instantes, seu corpo estava vibrando, girando em círculos e fazendo pequenos movimentos de salto.
Ao mesmo tempo, ele fez sons gruindos. Eu me virei para Baba e disse, Baba, por que não podemos experimentar isso com a nossa meditação? Ele não respondeu, apenas sorriu para mim com um brilho nos olhos. O próximo homem começou a meditar, e logo ele estava levitando bem em cima da mesa em que estava sentado. Eu olhei para Baba e reclamei. Baba, isso nunca acontece conosco em nossa meditação. Novamente, nenhuma resposta, exceto um brilho em seus olhos. O terceiro homem respirou rapidamente, sacudindo-se violentamente e caiu para trás, batendo a cabeça na mesa. Ele ficou lá em transe. Várias pessoas o pegaram com cuidado e carregaram pelo corredor da plateia, movendo-se em direção à saída. Antes que pudessem dar mais de 2 ou 3 passos, o homem acordou, sentou-se e exclamou, Eu vi Deus! Eu vi Deus! Eu disse a Baba, isso é demais, Baba, por que não podemos ter? Quando o grupo que carregava o homem passou por nós, ele ainda dizia, eu vi Deus, brilhantemente quando ele disse, e lá está ele. Ele apontou para a Baba, diga isso de novo. Ele disse, foi quando eu acordei. Bem, dadas, o que você acha de nós sorrirmos brilhantemente? Enquanto Baba estava na prisão, Parashakti o encontrou muitas vezes. A ela pedimos para nos contar sobre alguns dos incidentes extraordinários que também conversamos com a maioria dos outros visitantes margues e trabalhadores que ocorreram durante essas visitas. Uma das histórias foi assim. Desejo de ouvir Baba falar sua língua nativa, Swali. Baba falou a Marg, da África, estava em um grupo de visitantes. Ele teve um intenso, por sua vez, com cada um dos Margs presentes em sua cela. Quando ele veio a este irmão e fez uma pergunta, o irmão respondeu em Swali padrão. Baba disse, Ei, o que você disse? O irmão teve que mudar sua resposta para o inglês. Depois de mais conversa com cada Hili, novamente, Baba fingiu não entender. Finalmente, quando Baba lhe fez outra pergunta e ele novamente respondeu em Swá, os guardas anunciaram que o tempo havia terminado e todos estavam prestando seus respeitos a Baba. O Marg se aproximou de Baba com as mãos cruzadas, implorando, por favor, Baba, diga-me alguma coisa em Swahili. Baba sorriu para ele e disse, no dialeto local exato daquele irmão Swahili, sou uma pessoa estúpida. Como posso falar em Swahili? 18 de dezembro de Patna. Ontem de manhã, G.S. nos disse, espere-nos. É provável que Baba o chame para a iniciação do Kapalika hoje. Hoje foi o último dia possível para aprendermos a Kapalika, porque requer pelo menos 3 dias de prática após a iniciação, e devemos partir para a Europa no dia 22. Não fizemos nada além de esperar o dia todo. O relógio bateu às 19 horas, logo o darshan noturno de Baba começaria, e se continuássemos esperando, também perderíamos isso. Colocamos nossos turbantes e estávamos nos preparando para sair no momento em que uma motocicleta rugia na entrada da garagem. Onde você andou, inútil? Gritou Dada Ramananda, assistente pessoal de Baba. Baba está pedindo para vê-lo desde as 5. Bobagem! Agora é tarde demais. E ele estava fora antes que pudéssemos comentar de todas as injustiças. Tínhamos simplesmente seguido a ordem do secretário-geral e agora estávamos sendo severamente penalizados. O que devemos fazer agora? Perguntou Dada. Ir para o darshan? Darshan é todas as noites, disse o outro. Mas, enquanto houver a menor chance de que Baba possa nos ensinar Kapalika, acho que ainda devemos tentar. Todos concordaram e partimos para sua casa. Assim que chegamos à casa de Baba, ele saiu pela porta, caminhando em direção ao carro. Corremos até ele e nos prostramos aos seus pés. Ah, são aqueles canalhas. Eu esperei por eles desde as 5. Eles desperdiçaram meu valioso tempo, os vagabundos. A porta do carro bateu e ele foi embora. Neste ritmo nunca recebemos iniciação, disse um Dada. É apenas o jogo dele, eu respondi. Ele vai jogar como quiser. Não há valor em ficar ansioso. Não posso explicar porquê, mas não me importa quando ou se poderíamos aprender o Kapalika. Se ele queria me ensinar ou queria aprender, caso contrário, não. Ainda estávamos falando neste tom quando novamente ouvimos o som do seu carro. Estranho, alguém disse. O darshan acabou tão rápido. O carro estacionou e Baba saiu. Ele falou em Bengali para aqueles que estavam com ele. Ao se aproximar um pouco de nós, embora fingisse não estar falando conosco 4, ele mudou para o inglês e disse, um arranjo completamente inaceitável. Devido a este descuido, o darshan teve que ser cancelado.
uma condição mais lamentável, uma vergonha e uma farsa. Os outros andavam de cabeça baixa, fazendo papel constrangido. Quando ele estava perto o suficiente, nós novamente fizemos a procissão e ele disse: "O que esses meninos ainda estão aqui?" Nossas esperanças se levantaram. Eles não fizeram mal o suficiente? E depois despedaçado. Esperei por eles desde as 5 e eles nem tiveram a cortesia comum de responder ao meu telefonema, desperdiçando o meu tempo. Sem sentido, sem sentido. Nós ainda estávamos deitados lá quando ele entrou na casa. Não temos chance, disse um dada. Pelo contrário, disse outro. Ele pode ter cancelado o Darshan e decepcionado 700 ou 800 pessoas só para ter tempo de nos ensinar. 1 minuto depois, fomos chamados ao quarto de Baba. Ele estava deitado em sua cama, sendo massageado por um acharya de família local. Depois que fizemos nossa prostração, Baba começou a falar num tom sério. Chamei vocês aqui com o propósito de dizer a vocês que eu mandei não vir na hora marcada. Não será capaz de ensinar Kapalika, já que vocês eram tão indisciplinados, indiciosos. Houve um silêncio constrangedor enquanto hesitávamos entre sair e o quê? Lutei muito para pensar em como nos tirar desse dilema. Um dada falou devagar. Ah, Baba, com licença. Sim, o que você quer? Baba sentou-se ligeiramente, como se estivesse esperando por isso, dizendo: Sim. Ah, eu não quero colocar mais ninguém em apuros, mas nós recebemos sua ligação. Ninguém veio até às 19, instruindo a esperar na casa de Ranjanduele, até um mensageiro com agora. Mesmo Baba parecia esperançoso, dizendo: Sim, pode ser, pode ser. Talvez Ramanandaji estivesse tão ocupado que o assunto passou por ele. Ele se virou para o acharya massageando seus pés e perguntou: O que você acha? Devo acreditar neles e instruí-los sobre o Kapalika? Saindo de uma profunda concentração no pé direito, o acharya, com os olhos embaçados por seu humor, disse: Baba, acho que você não deveria ensiná-los. Fiquei chocado. Embora eu respeite muito esse dado, naquele momento tive vontade de agarrá-lo pela camisa e sacudi-lo com força e gritar: Que estupidez você está falando? Mas eu não fiz nada. Enquanto isso, ele calmamente nos examinava. Talvez você esteja correto, disse Baba. Talvez, mas devemos ter certeza. Segure o dedão do pé direito. E o acharya obedeceu. Agora o que você acha? Baba perguntou. Eles estão dizendo a verdade, Baba? Eles estão dizendo a verdade, Baba. Tudo bem, ele disse. Eu aceito seu julgamento. Ele se virou para nós. Mas você, rapazes, aqui, vocês estão interessados em aprender? Nós demos a resposta óbvia. Ele dispensou o acharya da sala e começamos a trabalhar. Quanto à iniciação em si, há pouco a dizer, é segredo. Só posso comentar que nas próximas 2 horas, aquele quarto, para mim, se transmutou no macrocosmo infinito saturado de potência mística fora da qual nada existia. Baba nos disse que durante os 3 primeiros dias de prática nós queimaria 50% de nossos momentos reativos, preocupados com medo, vergonha e ódio. Depois disso, teríamos que trabalhar na metade restante, o que explica por que aqueles que aprendem Kapalika parecem inegavelmente mais brilhantes desde a primeira semana. Realizamos nossa primeira meditação Kapalika à meia-noite. Quando voltamos, Dada Ramananda estava esperando por nós. De acordo com as instruções de Baba, ele nos deu os nossos novos nomes. Agora sou chamado Acharya Dharmavedananda Avaduta. Veda significa conhecimento profundo. Assim como Baba me disse mais tarde, Dharmavedananda significa aquele que alcança a suprema bem-aventurança através do profundo conhecimento do caminho da retidão. Livro Who's Afraid of the Tantric Guru? Quem tem medo do Guru Tântrico? As aventuras místicas do Acharya Dharmavedananda Avaduta, capítulo 9, Kapalika Meditação. Tradução do Google. Te damos namaskar.